Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Unifor Notícia. Hoje vamos falar sobre o impacto das fake news neste ano de eleições. E também teremos uma reportagem sobre o risco de queimadas no segundo semestre do ano. E claro, os nossos quadros Claquete, Campus em Foco, Boletim Esportivo e o Saúde em Pauta. Tudo isso agora no Unifor Notícias. Com a pandemia, as campanhas eleitorais mudaram seus formatos. Passaram de grandes festas com aglomerações para o meio virtual. E se as fake news já eram frequentes nesse ambiente virtual, com as eleições deste ano, elas ganharam ainda mais força, preocupando os eleitores e seus candidatos. E eu preparei uma matéria para vocês ficarem mais por dentro desse assunto. Confiram agora. É fato que a campanha eleitoral deste ano será feita através da internet e das respectivas redes sociais, já que os eventos tradicionais, como comícios e passeatas, vão de encontro aos protocolos sanitários, pois causam aglomerações. Com as campanhas eleitorais nesse formato, as fake news ganham uma maior repercussão. O crime por divulgar fake news é caracterizado quando a pessoa compartilha informações falsas com objetivo eleitoral. Na prática, a punição é para quem espalha notícias falsas, com claro objetivo de destruir a imagem do seu adversário. As eleições municipais de 2020 enfrentarão um cenário completamente atípico, influenciado pela crise sanitária, política e econômica, gerada pela pandemia do novo coronavírus. E além de tudo isso, ainda terão que lidar com as fake news. Há várias formas de desinformação e algumas delas podem trazer danos para candidatos, para partidos e para a própria democracia, né? Afetando a livre escolha do eleitor. Então é preciso ter muito cuidado com conteúdos falsos, conteúdos fabricados, conteúdos fora de contexto, né? Conteúdos com fontes equivocadas que podem levar o eleitor a ter um determinado tipo de entendimento sobre um partido, sobre um candidato, sobre um assunto e nada daquilo ser verdade. Esse problema ele não é só um problema brasileiro, é um problema que já foi detectado em vários países. Ela ganhou mais notoriedade a partir da eleição do Donald Trump, né? Quando houve aquela questão da interferência de hackers russos, também quando estourou aquele escândalo envolvendo a Cambridge Analytica, né, que teria se utilizado de dados dos usuários para fabricar conteúdos singularizados, né? Conteúdos singularizados são aqueles conteúdos que são preparados sob encomenda para um determinado grupo de pessoas. Então não é uma notícia geral, é algo direcionado para um público específico. Mesmo antes da pandemia, o debate sobre o combate à desinformação tem sido feito tanto no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, quanto no Congresso Nacional. O tema ganhou ainda mais força com o adiamento das eleições para o mês de novembro e a necessidade de levar a disputa política para as redes sociais. Com a propagação das chamadas notícias falsas, os eleitores têm sofrido as consequências. Bom, as fake news tomaram uma proporção gigantesca de anos para cá. Todo mundo sofre com a desinformação, é fato. E a busca por notícias verdadeiras é o que faz uma população saudável agora no século XXI. Para a votação, eu aconselho que todos se informem muito bem sobre os seus candidatos e sobre o que eles querem mandar, o que eles querem fazer. Quando falamos em eleições municipais, os desafios não acabam por aqui. Além de vários debates para levarem as melhores propostas para a população, os candidatos também terão que lutar contra as fake news. O suporte das redes sociais na corrida eleitoral tem vários pontos negativos, mas os brasileiros esperam fugir dessas fake news e votarem de uma forma justa. Você usa óculos ou conhece alguém que usa? Se sim, preste atenção que o Saúde em Pauta de hoje está imperdível. É verdade, Caio. Precisamos ficar atento aos sinais que o nosso corpo dá, para sabermos se precisamos ou não usar óculos. E o nosso repórter Pedro Henrique vai contar mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. Olha, eu sei que você sentiu minha falta, mas desde a semana retrasada eu ainda tô nisso aqui. Então, não deu pra gravar semana passada porque eu não sabia o tema, certo? Mas agora, depois de muita luta, muita pesquisa, muita dedicação, horas sem dormir,
muito esforço. Mãe, gozo. Eu finalmente consegui. Pronto, peguei aqui. E esse, meus amigos, esse é o tema do Saúde em Pauta essa semana. Que orgulho. Que orgulho. Eu deixei pra abrir ele com vocês, então... Letra miúda, né? Ixi. Será que já tá na hora de eu trocar meu óculos? Você aí de casa sabe me dizer quando é mais ou menos assim uma hora certa pra trocar os óculos? Pera, calma, que não tem problema se você ainda não sabe a hora certa de trocar os seus óculos. Aqui vão algumas dicas que vão te fazer saber a hora certa de trocar a armação. Dor de cabeça, vista cansada, ardência nos olhos. Aí é muito importante que você vá ao oftalmologista para ver se é necessário a troca ou não. Assim como todo Saúde em Pauta, é bom sempre lembrar que essas palavras não são minhas, são as recomendações de inúmeros médicos. Então, lembre-se de ir uma vez por ano ao oftalmologista para fazer o exame, para ver se você não está com alguma doença que você não sabe. Ok? Então, se me dão licença, agora eu vou ter que ir pro oftalmo para poder ver se eu consigo ler aquela carta. Até a próxima semana. Tchau! Conta pra gente, você ama receber aquela dica de filme para o final de semana, né? Olha, particularmente eu adoro. E você, Jordan? Olha, Caio, nunca é demais a gente ficar por dentro do cinema, ainda mais quando ele é nacional. Já parou para pensar quanta riqueza cultural temos em nosso país? Vídeo de despedida. Sim, despedida, porque eu tô indo embora, entendeu? Eu não vou mais apresentar isso aqui. Voltei, né? Como vocês podem ver, eu voltei. E sejam bem-vindos a mais um Claquete, gente. O Claquete de hoje, eu já aprendi a gravar, mas o Claquete de hoje, eu fiz uma grande pesquisa sobre o cinema nacional. E aí eu fui ver, assim, a origem do cinema aqui no Brasil. Se você não sabe, os primeiros filmes gravados aqui no Brasil eram, em sua maioria, documentais. E o curta-metragem Os Estranguladores, que foi gravado em 1908, de Francisco Marzullo e Antônio Leal, graças a Deus eu decorei, foi a primeira película de ficção gravada aqui. Vou deixar aí pra vocês um trecho. Baseada em uma história real, o filme conta a história de dois adolescentes, sobrinhos de um dono de joalheria, que são brutalmente mortos por uma quadrilha de contrabandistas. Já o primeiro longa-metragem foi gravado em 1914, que foi O Crime dos Manhados, dirigido por Francisco Santos. É o nome do meu avô. Será que foi meu avô? Vou deixar aí um pedacinho também pra vocês. Instituição de um crime real. Uma chacina no interior do Rio Grande do Sul matou toda a família de um pequeno proprietário rural, causando comoção na sociedade local e suscitando a dúvida sobre o verdadeiro motivo dos assassinatos. Eu não acredito que um pai de família seja capaz de fazer uma barbaridade dessas. Uma das crianças foi morta dormindo, chupando no bico. Eu também não acredito. Mas por que então o corpo do pai não foi encontrado? A polícia procurou por tudo. Pra mim tem gente poderosa por trás. Estão tentando encobrir alguém. Se o pai tivesse escapado vivo, ele tinha que voltar para denunciar os bandidos. E se morreu, cadê o corpo do homem, Norival? Onde foi parar? Se não foi ele que matou, onde foi parar o corpo? Quando querem cobertar um peixe graúdo seu de menos, os bandidos levavam o corpo junto e enterravam bem longe. Já em 1930 foi criado o primeiro grande estúdio do Brasil, que foi o Cinédio. E os filmes brasileiros mais relevantes desse período foram Limite, A Voz do Carnaval e Ganga Bruta. Vou deixar as informações bem aqui para vocês pesquisarem depois. Assim, são muitas indicações, mas é porque eu me empolguei. Mas é interessante, né, você ver toda essa trajetória do cinema nacional, de como começou e como está hoje em dia. E eu vejo que a gente está indicando muitos filmes nacionais e eu achei que seria bacana. Eu acabei de perceber que eu estava cortando minha testa. Eu tava gravando assim no início. Putz, eu acho que eu tava gravando assim. E agora? Estou percebendo que nós
nós estamos indicando vários filmes nacionais aqui no Claquete e eu achei interessante trazer os primeiros, né? Achei bacana. Espero que vocês tenham gostado, né, gente? Fiquem todos bem e até a próxima. Um assunto que tem ganhado grande repercussão no país é o aumento das queimadas e seus riscos. E quais seriam as causas e consequências desses riscos de incêndio para a natureza e o ser humano? Confiram agora a matéria da nossa repórter, Alice Araújo. Você já deve ter visto nos meios de comunicação em geral o quanto o território brasileiro vem sofrendo com os incêndios florestais. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal são os biomas que ocupam os 3 primeiros lugares no ranking dos focos de incêndio. E se você acha que esse número está muito longe da nossa realidade aqui no semiárido cearense, isso pode nos afetar sim. Ou você acha que esse calorão que vem fazendo nos últimos dias é só por conta das altas temperaturas que são comuns nesse período do ano? O INPE já divulgou dados e imagens que comprovam que a fumaça dos incêndios na Amazônia e no Pantanal viajam até 3.000 quilômetros dentro do território nacional, chegando até o Nordeste, o que contribui para a poluição do ar por aqui. O próprio governo estadual do Ceará decretou pela primeira vez na história estado de emergência para combater incêndios florestais. O coordenador do Previna, Programa de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate de Incêndios Florestais, Leonardo Borralho, explica pra gente por que no segundo semestre ocorrem muito mais incêndios. A ocorrência dos baixos índices pluviométricos no segundo semestre, ou seja, diminui a incidência de chuvas, também diminui a umidade relativa do ar, aumenta a temperatura e, consequentemente, também a velocidade dos ventos, e a vegetação fica mais seca. Todos esses fatores conjugados com o fator humano se tornam preponderantes para um aumento considerável de ocorrências no segundo semestre de incêndios e queimadas ilegais. Além das condições climáticas do período, as queimadas também podem acontecer pela própria interferência humana e as consequências são bem graves. Existem as causas acidentais, existem as causas naturais e existem as causas intencionais. No caso da agricultura, eles começam justamente na renovação das pastagens, na broca, relacionadas às atividades agropecuárias. Já no meio urbano, está relacionada à queima de lixo, à limpeza de terreno, e com a especulação imobiliária e crescimento urbano desordenado. Os incêndios florestais causam prejuízos ao meio ambiente, causam danos à flora e à fauna, prejuízos à segurança pública, inclusive à segurança rodoviária e aeroviária. E quando ocorrem complicações na saúde pública, vai trazer ainda mais doenças e internações, principalmente de origem cardiorrespiratória. Mapas do INPE registraram mais de 360 focos de incêndio em vegetação aqui no estado no mês passado. Com esses números, setembro já é o terceiro maior dos 8 últimos anos em ocorrências de queimadas. Esses índices também já são superiores à média histórica para todo o período, que é de 310 queimadas. Leonardo Borralho explica o que pode ser feito para reverter esse quadro, inclusive por nós mesmos, cidadãos. Nas unidades de conservação, nessas áreas protegidas, nessas áreas ambientalmente relevantes, é muito importante ter um corpo de brigadistas florestais, é importante um investimento em ações de prevenção para que tenha mais efetividade nessa proteção desses espaços territoriais especialmente protegidos. O cidadão ele pode sim nos ajudar nessa luta, nessa árdua missão, sempre evitando o uso do fogo, Existe o fogo controlado, existe o fogo autorizado pelo órgão ambiental, mas em períodos específicos. Mas quando esse fogo é feito de forma ilegal, irregular, ele acaba ocasionando esses grandes desastres que impactam a biodiversidade, que impactam a saúde, que impactam a segurança pública. E se isso acontecer, é importante sempre ligar para o CIOPS, para o 190, ou 193, que é o Corpo de Bombeiros, que é a instituição que mais atende a ocorrência de incêndio no estado do Ceará. Seja qual for o bioma, o Amazônico, o Cerrado, o Pantanal, a nossa própria Caatinga, que nós estamos aqui inserido, é muito importante a gente ter atitudes sustentáveis, evitar o uso do fogo, para que a gente tenha mais efetividade de proteção.
Quer saber tudo o que está rolando na Universidade de Fortaleza? Então fica atento ao Campus em Foco. E quem traz todas as informações é o Pedro Henrique. Olá, está começando mais um Campus em Foco. O Festival Uniform Moda Integra, realizado pelo curso de Design de Moda da Universidade de Fortaleza, realizará sua 12ª edição de forma virtual este ano. O evento acontece nos dias 27, 28 e 29 de outubro. E o Dia do Professor vai ser comemorado de forma virtual este ano. Com a apresentação da banda Os Transacionais, o evento acontece agora, neste sábado, dia 17, às 19 horas. A transmissão fica por conta da TV Unifor, assim também como os canais do YouTube, Facebook e Instagram da Universidade de Fortaleza. Além, claro, do canal 181 da NET. Então foi isso. Lembrando que para mais informações é só entrar no site unifor.br. Até a próxima! Vamos agora de boletim esportivo. Esse é o momento de conferir as melhores notícias do mundo do esporte. E quem traz todas as informações é a Giovana Borges. Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim esportivo. Após empate com a equipe do Coritiba pela Série A do Brasileirão, o Fortaleza, sem muito tempo para descansar, já enfrentou o São Paulo na quarta-feira pela Copa do Brasil. Na noite da última quarta, o Fortaleza fez a sua estreia na Copa do Brasil 2020. O jogo, pelas oitavas de final, era contra um adversário marcante para o treinador Rogério Ceni, o São Paulo. Logo aos 5 minutos, em jogada de escanteio, a bola sobrou para David, que abriu o placar para o tricolor cearense. É a segunda partida seguida em que o atacante marca. A reação são paulina não demorou muito. Aos 15 minutos, Brenner empurrou para as redes. E se o tricolor paulista não demorou para empatar, o Leão também não dormiu no ponto. 5 minutos depois, Tinga acertou um chutaço, colocando novamente o Fortaleza em vantagem. Quando os dois times já estavam pensando no intervalo, Luciano deixou tudo igual para os visitantes. O segundo tempo reservou muita polêmica para o duelo. Aos 7 minutos, Felipe Alves cometeu falta fora da área e foi advertido com cartão amarelo. Após muita demora, o VAR chamou o árbitro Rodolfo Toschi, que após a consulta expulsou o goleiro. A partir daí, Fortaleza com 1 a menos, se segurando na defesa, certo? Só esqueceram de avisar para o Gabriel Dias. O cenário ficou extremamente complicado para o Leão do Pici, que acabou levando o empate aos 49, novamente com Brenner. O jogo da volta é no dia 25, no estádio Morumbi. Mas antes, nesse domingo, o tricolor encara o Palmeiras às 8h30 da noite na Arena Castelão. Ceará e Corinthians também entraram em campo pelo Brasileirão e movimentaram o final de semana. No último domingo, o Ceará recebeu na Arena Castelão a equipe do Corinthians. A partida era o famoso jogo de 6 pontos. A equipe paulista começou com mais posse de bola, porém quem chegou com perigo na área adversária foi o Vovô. Sobis cabeceou no travessão e no rebote Luiz Otávio tentou colocar a bola para o fundo das redes, mas o goleiro Cássio fez uma bela defesa e salvou o timão. Apesar da grande chance do time da casa, quem abriu o placar foi o Corinthians. O goleiro Fernando Praz cometeu uma grande falha após chute de Léo Natel. E aí, 1 a 0 para a equipe visitante. O Vozão não se abateu e continuou em busca do empate. Até que aos 34 minutos, Léo Chu cruzou da esquerda e Gil, zagueiro do Corinthians, acabou marcando contra a própria equipe. Já na segunda etapa, o empate dentro de casa, que não parecia agradável, ficou ainda pior. O atleta do Ceará, Eduardo, levou cartão vermelho após o árbitro consultar o VAR, por conta da cotovelada do lateral no atleta Léo Natel. Sendo assim, o Alvinegro de Porangabuçu passou a ficar com 1 a menos a partir dos 16 minutos do segundo tempo. Daí em diante, o time da casa se fechou na defesa. E quando a partida parecia já encaminhada para o empate, o goleiro Cássio errou o passe na área e acabou cometendo pênalti em Kelvin. Fernando Sobral foi para a cobrança e virou o jogo para o Vozão. Já nos acréscimos, o Corinthians ainda tentou empatar com Gil, que carimbou a trave, mas não teve jeito. A vitória foi do alvinegro cearense. Com a conquista, o Ceará chegou a 18 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela. O próximo confronto da equipe é sábado, às 7 da noite, contra o Fluminense. O Ferroviário, pela Série C, também entrou em campo defendendo as cores coral. No último sábado, o Ferroviário enfrentou pela Série C do Campeonato Brasileiro a equipe do Botafogo.
Nos 45 minutos iniciais, ambas as equipes se movimentaram, mas não o suficiente para criarem chances reais de gols. Já na segunda etapa, os gols saíram um atrás do outro. Logo aos 2 minutos, Diego Rosa cruzou para Rodrigo, que dentro da pequena área finalizou. O goleiro Genivaldo ainda defendeu, mas no rebote, a bola novamente pegou no atleta e ficou no fundo das redes. 1-0 para o Botafogo. A equipe coral não demorou a reagir e logo empatou o placar. Thiago Costa fez bela jogada e deu passe para William Lira, que só ajeitou e, deslocando o goleiro Felipe, marcou o gol para a equipe visitante. Quando a partida parecia estar ok, o Botafogo marcou novamente. Após passe de Igor Leite, Ramon avançou e com a perna canhota deu um chutaço para colocar os donos da casa na frente. Com o resultado, o Belo conquistou a sua primeira vitória como mandante na competição, enquanto o Ferroviário permaneceu com 14 pontos, ocupando a 4ª posição do Grupo A. O próximo confronto do Tubarão da Barra é sábado, às 5 da tarde, contra o Remo. Você já chegou na praia, na praça ou até mesmo na rua e se deparou com as pessoas jogando altinha? Você conhece esse esporte? Eu mesma conversei com o atleta e vou estar trazendo tudo para você agora mesmo. A altinha é um esporte que está presente em diversas partes de nossa cidade. O Felipe explicou pra gente um pouco de como funciona esse esporte. É um jogo formado por 4 pessoas e uma bola. E é jogado na praia, onde você tem a função de levantar a bola para o seu parceiro do lado. Uma pergunta comum de escutarmos é sobre a semelhança desse esporte com o futebol. Como eu não tenho propriedade para falar do assunto, eu prefiro deixar para o Felipe. A altinha é um esporte que veio do futebol, né? Tanto que a gente usa os mesmos fundamentos, que é chapa, coxa, peito, ombro, cabeça. A diferença é que não precisa de uma rede. A gente forma um círculo com 4 pessoas e uma bola e joga entre nós 4, cortando, defendendo e levantando sem deixar a bola cair no chão. Agora que você já sabe e entende sobre esse esporte, que tal tentar dar uma praticada? Chega lá na praia, na praça ou em qualquer lugar e dar uma trabalhada na bola. E o que será que o Guilherme traz pra gente nessa semana? Alguém que vai e vem no mercado? Chega aí, Gui! Fala galera, hoje a gente vai falar de Fortaleza. O atacante Romarinho despertou o interesse de um clube árabe, mas que é treinado por um brasileiro. Fica ligado que hoje eu vou trazer todos os detalhes sobre isso, mas antes, roda a vinheta. O atacante estaria na mira do Al Ittihad. A sua contratação seria um dos pedidos de Fábio Carille, que atualmente é quem comanda o clube saudita, e vem buscando por reforços no futebol brasileiro. Os árabes ainda não chegaram a formalizar uma proposta à diretoria do Fortaleza, mas já sabem que não será nada fácil tirá-lo, pois Romarinho tem contrato com o clube até julho de 2022, com uma multa rescisória para clubes do exterior fixada em 20 milhões de euros, aproximadamente 128 milhões de reais. No futebol brasileiro, o atleta de 26 anos acumula algumas passagens. Ao todo já atuou pelo ABC, Força e Luz, América de Natal, Globo e Fluminense. Caso seja contratado pelo Al Ittihad, ele encontrará alguns brasileiros, como o goleiro Marcelo Groi, ex-Grêmio, e o também atacante Romarinho, sendo esse o ex-Corinthians, além do treinador Fábio Carille. Mas então, por hoje é só, espero que tenham gostado do quadro e não se esqueçam de acompanhar a gente na nossa página do Instagram, que se chama Vai e Vem de Mercado. Valeu galera, até a próxima semana. Por hoje é só, gente. O Boletim Esportivo vai ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.
E esse foi o Unifor Notícias desta sexta-feira. Espero que tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.